Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Profiane e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade no nosso curso de matemática do zero. Hoje nós vamos vir com um tema bem polêmico e que geralmente os alunos esquecem. Se você tem dificuldade em frações e nunca soube como interpretá-las, hoje eu vou te explicar de uma forma simples e rápida. Fica comigo nesse vídeo para aprender. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para começar a escrever. Então, gente, quando eu escrevo para vocês aqui, ó, um meio, o que que isso significa, tá? Uma fração, ela vai representar uma parte de um todo. Então, a gente pode imaginar aqui uma pizza. Vamos dizer que a gente tem uma pizza. E essa pizza, eu dividi ela bem no meio, tá? Se eu pegar uma parte de duas partes, ou seja, um meio, vou pintar aqui. Peguei uma parte de duas partes. Eu vou ter um meio, ou seja, metade. Eu peguei metade da pizza, certo? Outra coisa também, eu escrevi dessa forma, né? 1/2. Mas eu também poderia escrever assim, 1/2. O que que significa 1/2? Ou simplesmente um meio? O 1 que está aqui em cima, nós vamos chamar de numerador. Isso aqui é a quantidade que pegamos. E embaixo ali, nós vamos chamar de denominador. Essa parte é a quantidade que está dividida a pizza, quantidade de partes do todo, certo? O denominador, ele sempre vai mostrar em quantas partes o todo foi dividido, e o numerador vai mostrar em quantas partes a gente vai estar considerando. Então, se a gente tem, por exemplo, 3/4, isso significa que a pizza, por exemplo, foi dividida em 4 partes e a gente pegou 3 partes dessas 4 partes. O que que significa, por exemplo, 2/5? Significa que o todo foi dividido em 5 partes e nós pegamos 2 partes desse todo. Então, vamos ver como representação visual isso aqui. Digamos que a gente tem, certo? Uma, duas, três. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? E aí a gente vai pegar 2 partes. Então, vou pintar uma, vou pintar duas. Aqui é 2/5, certo? Isso aqui é a mesma coisa, 2/5. Muitos alunos têm dificuldade com isso, porque ele não consegue, né, verificar ali o que que a fração representa. Então, outro exemplo. Se um chocolate foi dividido em 6 partes, eu comi 3. Qual vai ser a fração que vai representar isso? Então, foi dividido em 6 partes. Isso daqui é a parte de um todo. E o 3 é o quanto que eu comi. Então, seria 3/6, certo? Bom, depois disso, da gente compreender, né, o que que seriam frações e tudo mais, existe também a forma que a gente pode ler as frações, certo? Porque muitas das vezes o aluno não sabe como falar, como ler a fração. Então, por exemplo, se o denominador for 2, eu vou montar uma tabelinha aqui, tá? Então, o denominador é 2, que nem ali no início que eu tinha colocado, esse 1/2 aqui. Eu falei, né? 1/2. Por quê? Porque o denominador era 2. Então, eu posso ler como 1/2 ou 1/2. O 3, eu posso ler, por exemplo, se eu tivesse 1/3, eu vou ler 1/3, certo? Ah, eu tenho 4, prof, no denominador. Então, eu posso ler como 1/4. Eu tenho 5, ó, quarto. Se fosse 5, por exemplo, eu posso ler como 1/5. 6, 1/6. E assim por diante, ó.
tá? Ah, 1/7. 1/7. Ah, eu tenho 8. 1/8. Eu tenho 9. 1/9. Eu tenho 10. 1/10. Tá. Eu vou colocar aqui o 10, que é décimo. O 100 seria centésimo. E o 1000, milésimo. Centésimo. Certo? Mas eu também tenho outras formas de ler, que nem eu falei. Ahn, eu posso ler 1/3, 5/9, tá? E toda fração também, ela é uma divisão, certo? Toda fração é uma divisão. Além dessa noção intuitiva que a gente tem, né, da fração e tudo mais. Existem vários tipos de frações, frações equivalentes, fração mista. Mas o que que é mais cobrado, certo? Ah, quando eu estou em um cálculo ali e eu preciso terminar o meu cálculo, o que que mais cobram? Geralmente vão cobrar no meio do cálculo de uma equação. Eu vejo que todo mundo tem muita dúvida com isso. Soma de frações. Então eu vou ensinar de uma forma rápida soma e subtração de frações, que tem as regrinhas. E como nos outros vídeos eu ensinei para vocês como calcular MMC, é aqui que a gente utiliza o MMC, certo? Então, assim, quando a gente quer somar frações, por exemplo, de mesmo denominador, 1/8 mais 1/8. O que que o aluno quer fazer? Ah, eu vou somar o 8 com o 8 e vou somar o 1 com 1 ali, daí vai ficar 16 e vai ficar 2 em cima. Não pode, certo? A regra diz que a gente vai somar os numeradores, então vai ficar 2, e vamos repetir o denominador. Então a resposta é 2/8, tá? Só que nós só podemos somar e subtrair se os denominadores forem iguais. Se os denominadores forem diferentes, eu não vou poder. Então, digamos que eu tenha 1/5 mais 2/6. Como que eu vou fazer isso aqui? Aí que vai entrar a parte do MMC, tá? Então, eu não sei qual é o MMC entre 5 e 6. Eu vou colocar aqui 5 e 6. E aí eu vou começar a dividir por 2, né? O 5 eu vou repetir. 6 dividido por 2 vai ficar 3. Daí já não dá por 2 nenhum dos dois números. Então eu vou para 3. O 5 não dá, eu vou repetir. O 3 por 3 dá 1. E daí vai por 5, aqui vai ficar 1 e 1, certo? Qualquer coisa é só voltar. Se eu não me engano, é na aula 9 que eu coloquei ali como calcular o MMC e o MDC também. Só que aqui a gente usa só o MMC. Então, a gente faz a multiplicação desses valores aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, a gente descobre que o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6 é 30. Então, eu vou ter duas frações, ou eu posso escrever em uma só, tá? Mas eu vou escrever aqui para duas, ó. E o meu denominador aqui vai mudar. E aí a regra diz o seguinte, ai, eu tenho que dividir embaixo, eu vou pegar esse número aqui, vou dividir aqui embaixo, e depois o resultado eu multiplico pelo valor aqui em cima. Só que a gente não vai fazer assim, tá? Porque eu acho que o aluno acaba se confundindo e tudo mais. Aqui a gente já mudou os denominadores, aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, a gente vai pensar um pouquinho. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 30? Daí, vamos lá na tabuada do 5, né? Com certeza vai dar 30, vai ter um número que vai dar 30, porque a gente calculou o MMC. Então, vamos ver que é 6, certo? Então, a gente vai multiplicar por 6 tanto embaixo como em cima, certo? Então, vai ficar 30 aqui, e em cima, 6 vezes 1 também vai ficar 6, e vai mudar ali o numerador. Aí, a gente vai para outra fração. Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 30? É o 5. Então, o que eu faço embaixo, eu também vou fazer em cima. Pronto. 5 vezes 2 aqui vai ficar 10. E agora eu posso somar tranquilamente porque os denominadores são iguais. Daí vai ficar 16 por 30. Outra coisa legal de fazer, tá? Porque em concursos ou em provas que vocês forem fazer, a resposta final nunca vai estar assim 16 por 30. Por quê? Porque nós precisamos fazer a simplificação da fração todas as vezes que formos dar um resultado. Então, aqui
se é 16 por 30, eu sou obrigada a fazer a simplificação. Então, eu tenho que ver um número que seja tanto divisível por 16 como divisível por 30. Como os dois números são pares, e também a gente tem ali na aula 10 os critérios de divisibilidade que vai servir também para cá, ver que uma coisa puxa a outra, né? Eu posso dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Vamos dividindo devagar. Então, 16 por 2 vai ficar 8, 30 por 2 vai ficar 15. Pronto. Essa daqui ainda tem como simplificar ou dividir por mais algum número, tanto 8 como 15? Não tem, tá? Nenhum número que seja divisível por 8 e 15 ao mesmo tempo. Então, a gente para aqui. Esse vai ser o resultado que vai estar, né? Caso você tivesse numa prova, 8 sobre 15. 8 quinzeavos a gente pode ler também, certo? Então, a gente sempre vai seguir esse passo a passo. Olhou, viu que os denominadores são diferentes, tem que calcular o MMC. Daí você pode, né, usar essa parte aqui de pensar ou fazer, né, divide embaixo e multiplica em cima, que vai dar o mesmo resultado, certo? Na subtração também vai ser a mesma coisa, certo? Ah, prof, como é que eu faço para multiplicar? Olha, a multiplicação é bem tranquila. Eu vou usar até a mesma fração aqui, ó. 1/5 vezes 2/6. Eu só vou multiplicar os números de cima, 1 vezes 2, 2, 5 vezes 6, 30. Acabou. Ah, tem como simplificar? Tem. Então a gente tem que simplificar por 2 aqui e aqui. E aí vai ficar 1/15. Pronto. Ah, e divisão. Divisão a gente vai ter uma regra, ó. Digamos que é 1/5, né? Dividido por 2/6. Que é fração sobre fração, tá? A gente também poderia escrever assim, ó. 1/5, um traço enorme de fração, e 2/6. É a mesma coisa, certo? Porque toda fração é uma divisão. A regra é a seguinte aqui. Repete a primeira fração, ou seja, que está aqui em cima. Vou repetir. E vou multiplicar pelo inverso da fração que está embaixo, ou da segunda. Então, que seria essa daqui de baixo. Então, 6/2. Só isso. Agora a gente multiplica normal. 6 aqui, 5 vezes 2, 10. Pronto. Tem como simplificar? Tem. Então, a gente divide por 2, tanto em cima como embaixo. E aí vai ficar 3 por 5. Esse seria o resultado, certo? Então, aqui eu falei para vocês assim o geral de frações para a gente ter uma noção. Ensinei para vocês a somar e subtrair, multiplicar e dividir, que são as principais regras. Tem outras regras? Tem, que seria, no caso, a simplificação, fração imprópria, tem aquela parte de fração mista, mas creio que esses aqui, certo, são os principais, assim, para você já ter aquela base para poder fazer exercícios e também, né, continuar, no caso, ah, contas, né, equações que a gente tem ali pelo meio. Então, se essa aula te ajudou, deixa o like aqui no vídeo, comenta embaixo se frações eram difíceis para você e nos próximos vídeos ali eu vou continuar ali as coisas de matemática básica que eu acho assim mais importante, certo? É isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo.